Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Epagre e agricultores revolucionam a produção de mandioquinha salsa em Santa Catarina. O adeus ao protetor ambiental Antônio de Águida, idoso mantinha seu recanto ecológico e museu colonial em Ribeirão do Salto. Vamos mostrar que a procura por morangos para fazer o novo doce do momento movimenta agricultores do estado. Registro curioso mostra a movimentação de andorinhas em chaminé desativada. Drones monitoram pragas na banana. Tecnologia reforça a defesa de lavouras. Santa Catarina lidera exportações da fruta. E a nossa equipe acordou cedo para mostrar um pouco da rotina dos agricultores da região que trabalham com a produção de leite. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale pelas nossas redes sociais, obrigado pelo carinho de sua audiência. A nossa equipe acordou cedinho para mostrar um pouco da rotina dos trabalhadores rurais que produzem leite. A rotina de quem trabalha com a produção de leite começa cedo, por isso a nossa equipe foi antes do sol nascer até a comunidade de Braço Aurora para mostrar um pouco desse trabalho. A rotina aqui na propriedade de Aurora começa todos os dias antes das 6 horas da manhã. Isso porque é preciso preparar a alimentação dos animais antes de começar a ordenha. Aqui nós encontramos o seu Newton e a dona Sueli. Os dois sempre trabalharam na agricultura e aprenderam com a família a lidar com a terra. Na época dos pais já, né? Desde criança a gente já trabalhava nessa área, né? Hoje a gente se lembra, se a gente focar, aos 5 anos a gente já pulava em cima do lombo do cavalo para passar a caminhadeira no milho. E era assim, se não pegava no milho certinho, no meio do careiro, já vinha o torão de trás, né? Tem que cuidar. A gente era nessa área, né? E a gente foi evoluindo, né? Lá era com cavalo, hoje, na época ali ainda era tudo com caroça e coisa, né? Também nasci na agricultura, sempre trabalhei na roça, desde criança, toda a vida com meu pai. Plantou fumo, cebola, feijão, batatinha. Ali no braçal, tem que dar conta, se não dá... E essa rotina eles já estão bem acostumados. É bem cedo, né? Tem que tirar o leite, e depois tem a silagem e daí quando tem silo para fazer também, né? É bem trabalhoso, assim. A gente pega primeiro, tira leite de manhã, aí tem que pegar a silagem, né? Pegar a silagem, que tá lá, hoje é tudo manual ainda, não é? Porque hoje não é tecnologia. A gente muitos tem tecnologia com trator para tirar com desgiradeira, mas aqui é a coisa mais simples ainda, né? A gente trabalha no braçal mesmo ainda. O casal tem 2 filhas. A Rafaela contou que mesmo não continuando na lavoura, ter os pais agricultores é motivo de muito orgulho. Tanto para mim que vou sair assim, é poder falar com orgulho da vivência que a gente teve, de como a gente foi criado. Muitas vezes as meninas, quando a gente era mais nova, falavam das bonecas, as coisas, e as bonecas que eu brincava era uma boneca de milho, geralmente. Então, quando eu falava, eles não entendiam muito bem, mas então isso é uma coisa que eu tenho muito forte na minha lembrança de criança. E eu tenho muito orgulho ver meus pais aqui batalhando todos os dias, não podendo sair, às vezes tirar férias como a gente tira quando a gente sai, né, da agricultura. Eles sempre batalhando aqui dia e noite, de janeiro a janeiro, sem poder tirar umas férias, então é um orgulho muito grande que eu tenho deles. Vamos dizer, o foco da vida da gente, né? A agricultura é um orgulho, para mim é um orgulho. Porque, vamos dizer, hoje o cara é muito fácil dizer, porque é agricultor, colono. Mas se tu fazer bem a conta, desde chegar, resumindo, saindo desde quando sai o produto aqui da agricultura, para chegar lá no mercado, nem tem noção de quantas mãos passam. Nem tem noção de quantas mãos passa, né? Porque aí vai, vamos dizer, mesmo a cebola também é outra, vamos dizer, mas o leite, vem o leiteiro, vai para o beneficiamento, vai para frente, é muita mão, até chegar no mercado, né? Muito orgulho, mas é só para os fortes, como o Nito falou, né? Só para os fortes mesmo, porque não é qualquer mulher que tá assim na roça e que desde nascida, né, até hoje, assim, é só para os fortes mesmo. E como durante toda a vida o trabalho foi no campo, ele vai continuar até onde for possível. Sim, é um sonho. Eu não me vejo em outro lugar, né? Porque aqui tu tem paz, tem sossego e tu não vê nada do que acontece lá fora nesse mundão, né? Tu não sabe nem da metade da história, às vezes, né? E aqui a gente tá em paz, por enquanto, né?
Vamos ver, se continuar assim, tá bom, né? Vamos dizer, o passado passou e o futuro a nós não pertence, então a gente tem que viver o presente, né? Um dia de cada vez. Mas na agricultura vai continuar. Vamos continuar a agricultura, né? Se tudo der certo, a gente fica aí, né? E a maioria das empresas exportadoras aqui do Alto Vale do Itajaí serão atingidas pelo tarifaço norte-americano, já que não entraram na lista de exceções. Os empresários seguem preocupados com o cenário e torcem para que haja nova negociação. Fomos surpreendidos ontem com o anúncio antecipado das tarifas de 50% sobre os produtos importados brasileiros aos Estados Unidos. É uma situação que nos preocupa muito, porque na lista de exceções que ontem foi apresentada, a maioria dos produtos produzidos aqui no Alto Vale do Itajaí não foram contempladas. Ou seja, estaremos com as tarifas de 50% a partir do dia 6 de agosto. Esperamos que uma segunda rodada de negociações e que a diplomacia possa agir para que possamos dirimir essa situação. Esperamos realmente que possamos negociar isso nos próximos dias e que os nossos produtos, que são tão importantes para a economia da região, possam também ser contemplados na isenção ou na redução dessas tarifas. Precisamos muito dessas ações governamentais, precisamos muito da diplomacia para que isso no curto prazo seja solucionado. Em não sendo solucionado, os problemas serão de grande monta para a indústria do Alto Vale do Itajaí, para a economia e para a comunidade como um todo. E a produção de mandioquinha salsa deu a volta por cima aqui em Santa Catarina. Saiu da inviabilidade para alcançar o status de negócio altamente promissor nas propriedades rurais. A revolução que fez a produtividade média saltar de 12 para 35 toneladas por hectare entre 2012 e 2024, com redução de 56% no custo de produção, foi liderada pela Epagri. A empresa desenvolveu variedades da hortaliça adaptadas às diferentes regiões de Santa Catarina. O objetivo foi resolver a origem do problema, a escassez de cultivares de mandioquinha salsa adaptados às condições climáticas do estado. Isso porque, desde 1998, as lavouras catarinenses tinham como referência apenas um material genético, o cultivar Senador Amaral. A seleção e o plantio realizados sem critérios técnicos adequados resultaram rapidamente na degeneração genética. Isso reduziu a capacidade produtiva, aumentou a suscetibilidade a pragas e doenças, contribuiu para o aumento do custo de produção e inviabilizou o cultivo. O início desse trabalho tem raízes em 2012, quando a Epagri iniciou uma parceria com a Embrapa para testar novos materiais genéticos desenvolvidos por aquela empresa. As avaliações também incluíam plantas selecionadas por extensionistas e agricultores em lavouras do município de Angelina, na Grande Florianópolis. Essas plantas nascidas de sementes oriundas de cruzamentos espontâneos se destacaram em relação aos materiais da Embrapa, principalmente em rusticidade e produtividade. A partir de 2021, com o desenvolvimento da área de pesquisa da Epagri, essas variedades foram testadas em unidades de avaliação participativa, distribuídas em 4 regiões do estado. O grande destaque dessas variedades é a produtividade de raízes, que fica acima de 30 toneladas por hectare para a Inca e 40 toneladas por hectare para a Coqueiral. O rendimento médio da variedade Senador Amaral, usada como referência por ser a mais plantada no Brasil, é de 12 toneladas por hectare. Os materiais da Epagri também se destacam pela rusticidade diante das variações climáticas, resistências a pragas e doenças e maior quantidade de mudas produzidas por planta. Eles se adaptam melhor em regiões de clima ameno, acima de 600 metros de altitude e devem ser plantados de abril a setembro.
A colheita do cultivar Inca inicia a partir do 8º mês e do coqueiral a partir do 9º mês. E Santa Catarina tem o menor índice de insegurança alimentar do país. Esse índice mostra o percentual da população em risco de subnutrição, que não tem acesso regular a alimentos em quantidade suficiente para uma vida saudável. De acordo com dados do CadÚnico, o documento mostra que Santa Catarina ficou em último lugar no ranking entre os estados brasileiros, na proporção de famílias em risco de insegurança alimentar grave, com apenas 3,5%. Isso é um reflexo do estado ao qual nós vivemos, que é um estado empreendedor, onde tem a agricultura familiar um grande marco no seu produção. Aqui nós produzimos vários alimentos. Nós vamos dos vegetais, dos legumes, nós temos muita produção do leite, nós temos produção de frutas e verduras que não encontramos em outros locais. Nós temos a produção de bananas, que são locais da gente, sendo assim sempre produtos com qualidade, para a gente oferecer para a população catarinense. De modo geral, a região sul registra os municípios com as mais baixas proporções de famílias em risco de insegurança alimentar. Ao todo, são 10.252 famílias catarinenses em risco grave, das quase 300 mil inscritas no CadÚnico. A nossa merenda escolar com isso é um pouco desse reflexo, desses alimentos de grande qualidade. Também que podem ser utilizados nos seus equipamentos de assistência social, nos hospitais, sendo assim sempre produzindo alimentos com qualidade que possam ajudar essa insegurança alimentar. Santa Catarina mostra sempre que é um estado empreendedor com responsabilidade nos produtos a quais ele oferece para a população catarinense. E vamos até Ituporanga para mostrar que a procura pelo morango do amor tem movimentado a venda da fruta e, com isso, o preço subiu em algumas partes do estado. Foi durante o mês de julho que um doce acabou se tornando uma febre em todo o Brasil. É o morango do amor. Tudo isso devido a postagens nas redes sociais que viralizaram e fizeram com que muita gente quisesse provar o doce. Como o morango é o item principal, a venda da fruta disparou em Santa Catarina. No sítio Eger de Ituporanga, onde são produzidos morangos há 10 anos, fica até difícil responder tantas mensagens. Ele é uma receita simples, né? Isso que é engraçado, né? É uma receita simples, mas ao mesmo tempo uma receita difícil de ser feita. Então veio para valorizar, né? Essas confeiteiras que tem, mas é uma loucura, tá? Do nada o meu celular começou, tem morango, morango. E até hoje, tá? Então a gente vai com calma, vai respondendo todo mundo, né? A Sandra até responde todas as mensagens. Agora conseguir atender todos os pedidos fica difícil, até mesmo pela época do ano, já que a produção no inverno cai bastante. A gente responde todo mundo, mas não tem como, né? Porque no inverno aqui pra nós é muito pouco sol, muito pouco claridade. O morango, para que ele fique numa tonalidade vermelha, precisa de sol, né? Então não tem como a gente aumentar a produção, é uma produção bem pouca mesmo. Em média ali 20% a produção comparada aos outros meses, né, a partir de setembro, né, e ele não chega a madurar 100%, né. Como a gente faz? A gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp de clientes que já são clientes há mais de 5 anos, há um tempão, né? Infelizmente, a gente acaba dando prioridade para essas pessoas. Os clientes novos a gente responde com educação, a gente salva o contato. Assim que a gente tiver, a gente vai estar entrando em contato e fornecendo. A alta procura por morangos para fazer o doce do momento não ocorre somente nessa propriedade aqui de Ituporanga ou na região do Alto Vale. No Ceasa de Florianópolis, por exemplo, que é uma referência no estado, a procura é tão grande que o preço pago pela caixa do morango praticamente dobrou. Os morangos que eram vendidos por R$20, R$25 a caixa, agora saem por R$45, R$50 ou até mais. Além disso, pessoas que não vendiam a fruta começaram a comercializar morangos no Ceasa. Já no sítio Eger, o preço não teve tanta mudança assim. A gente tem um cálculo de custo, então a gente trabalha com uma margem. A gente não aumentou muito o preço não, que nem no Ceasa, porque esse preço que a gente trabalha praticamente o ano todo.
Então a gente não trabalha com esse preço, uma hora tá lá em cima, uma hora lá embaixo. Esse que é o interessante para nossas confeiteiras, né? Porque elas têm um morango de qualidade, que a gente colhe no dia, entrega no dia e mantém aquele preço, um preço bom, um preço justo. A Sandra explica também que as pessoas procuram morangos maiores para fazer o doce. Geralmente o pessoal está procurando um morango enorme, né? Mas aqui para nossa região a gente não tem esse morango. A gente tem um morango médio, né? É mais ou menos um padrão assim. Então, assim, esse morango que a gente acaba selecionando e fornecendo. Então, as confeiteiras vão também se adequando aqui, né? Elas também vão usando esses morangos, né? Então, que também fica bonito. E para ter uma ideia de como o doce está famoso, a Sandra deu o exemplo de uma parceira. A gente tem a Vivi Doce, né, que é uma parceira nossa, que a gente está há anos trabalhando junto. Ela passou a informação para a gente que na semana retrasada ela vendeu 400 unidades do Morango do Amor. E na semana passada ela estava fazendo 400 por dia e tinha fila de espera de 2-3 dias. Então tá uma loucura, né? E independente se o Morango do Amor é uma modinha do momento ou só mais uma trend da internet, a expectativa é que o doce continue em alta para ajudar nas vendas. No sítio Eger de Ituporanga, o objetivo não é aumentar muito o tamanho da produção, mas sim continuar oferecendo produtos com qualidade. A gente espera que ele se mantenha no mercado, porque pra gente é muito bom, né? A gente já trabalha com esse público, né? Que a gente seleciona os morangos pequenos, os grandes, então tomara que continue. O cliente vai receber um produto com qualidade. E pra gente manter a qualidade, não dá de tu plantar muito. Independente de trend de Morango do Amor, o principal é produto de qualidade, é isso? Com certeza, né? O principal aqui no sítio é o produto de qualidade. Tanto é que os nossos clientes são parceiros há muitos anos. A gente não consegue estar abrindo para muitos novos clientes, né? Nós aproveitamos a passagem pelo sítio Eger para mostrar que as geleias produzidas no local foram premiadas num concurso regional. O concurso aconteceu aqui em Ituporanga, no Parque da Cebola, durante a festa do agricultor e motorista. E foi um concurso promovido pela EPAGRE e Prefeitura, né? É um concurso regional de geleias artesanais, na qual foram vários participantes, né? E nas duas modalidades a gente recebeu medalhas, né? A modalidade simples a gente ficou em primeiro lugar e na modalidade mista a gente ficou em segundo lugar. Com a geleia de morango em primeiro lugar e na categoria mista a geleia de morango ao vinho com pimenta. Porque como a nossa geleia ela é praticamente vendida aqui no sítio, feita algumas entregas, muitas pessoas ainda não conhecem o nosso produto. Então esse concurso ele veio para mostrar o potencial que a gente tem aqui na cidade, né? Os produtos que a gente tem, que são produtos com qualidade, assim, excelente qualidade que a gente faz aqui e com certeza vem ajudando a gente a divulgar, tanto é que o celular não para, graças a Deus. No momento a gente vai continuar vendendo só aqui no sítio Eger, né, e fazendo algumas entregas junto com o morango. A gente atende aqui a cidade de Ituporanga, Rio do Sul, Aurora, aqui as cidades vizinhas, né, na qual a gente faz entregas também. Redes sociais, WhatsApp, né, o nosso Instagram ali é sítio Eger _morangos. E Santa Catarina é o quarto estado brasileiro em produção de bananas e o principal exportador da fruta. Para manter essa produtividade em alta, os drones têm sido aliados na hora de monitorar as pragas na lavoura. Com o drone, especialistas da Cidasc podem observar as áreas de cultivo da banana lá do alto. A tecnologia ajuda a identificar as plantas com sintomas visuais que indiquem doenças, como folhas murchas e alterações na coloração. Diante das imagens, os profissionais em solo encontram com mais rapidez uma planta doente. Através dessas aeronaves, é possível sobrevoar áreas de produção e identificar plantas com sintomas das principais doenças que atacam a cultura, como, por exemplo, a cigatoca negra, o moco da bananeira e o mal do Panamá, incluindo a sua forma mais agressiva, o mal do Panamá raça 4 tropical, praga que não está presente no Brasil, porém que representa uma grande ameaça à bananicultura nacional. Através do levantamento aéreo, é possível localizar plantas amareladas com sintomas de murchas ou com outros sinais de alerta, permitindo que as equipes a campo possam direcionar melhor as suas inspeções e coletas de amostra. A Cidasc já realiza esse levantamento em áreas de produção, principalmente em áreas onde há ocorrência do mal do Panamá.
Além do trabalho de monitoramento das pragas, a Cidasc já atua com câmeras multiespectrais que podem detalhar melhor a lavoura. Novas tecnologias, como por exemplo drones equipados com câmeras multiespectrais, estão sendo testados para gerar mapas detalhados dos bananais. Esses mapas usam índices de vegetação, como por exemplo o NDVI, para mostrar o vigor das plantas e a uniformidade dos bananais, sendo assim possível identificar pontos de estresse, seja por doença ou seja por deficiência nutricional. Isso ajuda a detectar problemas que ainda não são visíveis a olho nu com muito mais precisão. Entre as conquistas do trabalho de defesa vegetal em Santa Catarina, podemos destacar a erradicação do moco da bananeira e o controle da cigatoga negra, com ganhos para o produtor rural. As pragas vegetais não afetam a saúde humana, mas atingem severamente a produtividade. Com essa combinação de tecnologia e fiscalização, a Cidasc tem uma excelente ferramenta para realizar os monitoramentos de pragas e doenças que prejudicam os bananais em Santa Catarina. E agora a gente abre espaço para um registro curioso que mostra o espetáculo da Revoada das Andorinhas. A chaminé de uma empresa na área central de Presidente Getúlio é usada como abrigo pelas andorinhas que se atiram na estrutura desativada para passarem a noite. Essa revoada delas rumo ao esconderijo rendeu belas imagens captadas por celular. O seu Adilson conta que ficou impressionado ao observar o comportamento dos pássaros. Em torno de 200 andorinhas. Elas, ao anoitecer, há uma organização para a entrada do chaminé. Elas entram de 5 em 5 e elas pernoitam à noite numa churrasqueira abandonada. No outro dia, elas são preguiçosas. 9, 10 horas da manhã, né, elas saem de uma em uma. Né, o que eu acho impossível, como é que elas se reúnem depois da chegada aqui? Elas saem de uma em uma. 9, 10 da manhã e voltam e elas ficam meia hora rondando a organização para confundir a mente humana. Elas vêm, fazem que entram, voltam, fazem que entram e voltam e parece que procurasse algum gavião seguindo elas, alguma coisa. E eu achei fantástico, assim, eu acho fantástico realmente a organização que elas têm. É muito curioso o horário da chegada. Só que o dia é muito frio, quando está muito vento frio, 4 da tarde elas já vêm dormir, elas vêm mais cedo. E os demais dias é quando está escurecendo, anoitecendo, elas realmente fazem o festival aqui. O seu Adilson comentou que nesta semana as andorinhas foram embora. Se irão voltar, ainda não se sabe, mas ao menos a passagem delas por aqui ficou eternizada. Então elas foram embora, como tem aquela música, as andorinhas voltaram, eu também voltei, quer dizer, elas agora foram embora. E eu não sei para onde, umas dizem que vão para o Canadá, que elas voltam para cá, que cruzam o oceano. E dentro da minha empresa, qualquer janela aberta à noite, tinha dia que tinha 2 andorinhas dentro da empresa, nós tínhamos que tirar elas. É um trabalho para pegar, pecado. Elas devem pesar 5 gramas, 10 gramas, né? Mas eu achei fantástico realmente a ser divulgado. É uma raridade onde elas vêm dormir à noite. Elas se escondem aqui. Que espetáculo, hein? Sensacional. Protagonista em algumas reportagens aqui do programa Agricultura Alto Vale, o protetor ambiental Antônio de Águida, que mantinha um recanto ecológico e um museu na sua propriedade, faleceu aos 82 anos. Como forma de homenagear o seu Antônio, vamos reexibir uma reportagem protagonizada por ele. Chegar na propriedade do seu Antônio de Águida é certeza de respirar ar puro, apreciar a natureza e viajar no tempo. O sítio, que fica no Ribeirão do Salto, no limite entre Lontras e Ibirama, tem um espaço reservado para contar histórias. É um museu particular, cheio de raridades e as centenas de peças ele conhece muito bem. Aos 81 anos, o aposentado de ascendência portuguesa dá uma aula sobre cada item que tem aqui. Alguns eram dele mesmo, outros ele conseguiu de fora. Fui comprando, alguma coisa eu ganhei, mas a maior parte fui fazendo troca. Fazia gamela para trocar para as outras coisas, né, que o pessoal se interessava muito em gamela. E daí eu fazia outros trabalhos com as pessoas, como fazia a demonstração de certas coisas. E a minha esposa também fazia, quando ela era culinária. Eles trocavam as ideias, ia lá fazer um meio-dia, ganhava um troco de coisa para o museu. Né?
Então a gente capturou dessa maneira. Para quem é acostumado com as facilidades de hoje, passar roupas com o ferro à brasa pode causar estranheza, mas era assim que as donas de casa se viravam. E os tamancos de madeira, então, eram artigos de luxo? Que antigamente as coisas eram tão difíceis que você nem imagina, mas a gente não achava dificuldade, a gente não reclamava e dava conta. Hoje está tudo fácil, tudo na mão e o povo só vive reclamando. Entre tantas peças, se destacam as miniaturas em madeira que mostram como era o trabalho das famílias colonizadoras que chegaram à região. Foi o filho dele que construiu as pequenas réplicas movidas a roda d'água e tudo, exatamente como no passado. A serraria de estaleiro era a mais rústica, que exigia muito esforço braçal dos trabalhadores. Tem também réplica de ferraria, de atafona. Quem não conheceu pode ter aqui uma noção de como as coisas funcionavam. Aquilo ali mostra o que era a indústria, as empresas de antigamente, de hoje foi tudo copiado daquilo ali, né? Tudo veio. Que esse é o passo da Alemanha. Foi tudo a Alemanha que inventou tudo isso aí, né? A Alemanha é que trouxe todas essas histórias para o mundo inteiro, né? Então, ela fazia de madeira e hoje ela faz hoje é tudo de ferro, que a Alemanha, em primeiro lugar, o país que tem melhor ferro no mundo inteiro é a Alemanha, né? Do melhor aço, né? O seu Antônio conta as histórias com muita disposição e alegria, mas diz que muitos não se interessam pelo passado. Tanto para os idosos quanto para a juventude, se escolhe de 40 pessoas, se tira 8 ou 10 que aprecia e que gosta de saber isso aí. O aposentado se destaca também pelo trabalho de preservação ambiental na propriedade, que é um recanto ecológico. Pelo cuidado que tem com as matas e nascentes, ele recebeu até um troféu, o de protetor das águas. Já ganhou vários outros prêmios, inclusive reconhecimento em algumas publicações internacionais. Perdeu as contas de quantos estudantes já visitaram o local. Com uma vida dedicada a esse cuidado com o meio ambiente, o seu Antônio é um embaixador da natureza e, enquanto puder, vai compartilhar o que sabe. Eu faço isso aí para mim ter a oportunidade de eu viver na natureza, com o meio ambiente. Nós já somos natureza, mas nós somos os daninhos da natureza. Então eu gosto de cuidar da natureza. Aqui é um paraíso. Com certeza, a respiração tem uma grande diferença. A minha água, eu não bebo água fora daqui. Se é para mim beber uma água, eu bebo um guaraná, uma outra coisa, mas não compro água de fora, não bebo água da casa, eu não bebo de lugar nenhum. Eu só bebo da minha. E com essa homenagem ao seu Antônio, o programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossa rede social. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana. Cuide-se bem!